Olá, eu sou Emerson Borges. E eu sou Tati Pose. Vamos iniciar aqui mais um vídeo com questões de informática da banca FGV. E agora sobre rede e web. Vamos lá então, Tati? Vamos sim. Então vamos embora. Primeira questão. Primeira questão. Os programas de transferência de arquivos usualmente utilizam um protocolo padrão para essa finalidade. Não, para essa tarefa. Conhecido pela sigla FTP, HTTP, POP, SMTP, VPN. Então, vamos dar uma olhada primeiro no seguinte, prestar atenção, né, nesse enunciado, né, que está falando o seguinte. Ó, a gente está falando primeiro de rede e web, né, internet. E chama atenção aqui pelo seguinte, está falando de programas de transferências de arquivo, tá? Programas que a gente consegue transferir arquivos para outro computador, né? No caso, outro servidor, tá? Então, o que seria esses programas, né? Um exemplo para você se situar. O Google Drive, por exemplo, né, que você está no seu computador, você quer transferir um arquivo para lá, para deixar armazenado na nuvem, né? Temos também o WeTransfer, Dropbox, FileZilla, entre outros, tem vários, tá? Só para poder você se situar, né, do que se trata aqui essa questão. Do que ele está pedindo, exatamente. Isso aí. Então vamos lá. Aí, chamando atenção de novo, que a gente está falando de internet, né? Porque você não está transferindo de um computador, do seu computador de uma pasta para outra, tá bom? Ok? Um outro detalhe para chamar atenção é sobre a palavra protocolo, né? O que é um protocolo? Está dizendo que utiliza um protocolo. Tá? O protocolo, na verdade, são as regras, são as normas, né? Um guia, né, para determinar como é que você tem que agir. Tá? Porque o que acontece? São vários computadores, vários sistemas diferentes, né, em vários países, então todo mundo tem que seguir aquele protocolo para poder a comunicação acontecer, para a transferência acontecer. Aí, por exemplo, protocolo de Kyoto, só para dar exemplo de protocolo, né? É um tratado que visa reduzir a emissão de poluentes no meio ambiente. Então as nações, para reduzir os poluentes do meio ambiente, têm que agir de uma certa forma, então tem esse protocolo. Reforçando, aqui regras, você está fazendo uma analogia da vida fora, né, da internet, isso, que seria um protocolo. Que seria um protocolo, que aí facilita a nossa questão de você identificar, né, a resposta, tá? Tentar sempre levar algo, né, da vida de fora da internet. Né? Por exemplo, o protocolo de Manchester define a classificação de risco em hospitais, priorizando o atendimento de pacientes, de acordo com a urgência. Então, também, né, então, para classificar esses riscos, tem um conjunto de regras, de guia, né, como deve agir. E a gente entra no protocolo de rede, que é o nosso assunto, né? Sim. Ou seja, esses protocolos regulam a comunicação e a transferência de dados, né? Como eu falei, são vários sistemas, né, operacionais, vários países diferentes, tá? Então, redes diferentes, dispositivos diferentes, né? E para poder isso acontecer, a gente tem que ter uma regra, né? Então, tem que ter um guia. A gente seguir passo a passo aquilo ali. Então, isso é um protocolo. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender isso, tá? Certo. Aí vamos vamos aproveitar e ver, né, essas alternativas para entender o que significa, o que é que pode servir como base para outra questão. Então, por exemplo, letra E. Deixa eu começar de trás para frente, tá? Letra E, VPN. O que significa? Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada virtual. Rede, né, a gente lembra logo de conexão. A conexão privada é particular, né? Privada é diferente de pública. Privada é que a pessoa, para ter acesso, né, o usuário para ter acesso, tem que ter um usuário e uma senha cadastrada. E a, né? Pública a gente pode associar à internet. A internet seria, exatamente. A internet é pública, né? Qualquer um pode acessar. Virtual seria, assim, uma rede que não é física, né? Ela não tem equipamentos. São software que simulam uma rede, tá? Então, só para a gente entender, assim, o que essas palavras significam, né? Porque, às vezes, rede privada virtual não vai significar muita coisa. Então, a gente, entre aspas, né, traduz isso. O que seria isso, tá? Até porque aqui não coloca a tradução de nada, só coloca a sigla. Exatamente. Então, para a gente entender o que é a sigla, né? Então, a VPN, ela cria um túnel, entre aspas, né, que é uma área fechada, né, criptografada. Tipo uma cápsula. Uma cápsula, muito bom. Eu encontrei a palavra, né, quando estava lembrando. Cápsula, né, criptografada, né, quando fala criptografada, lembra de quê, Tati? Em códigos embaralhados. Né, indecifráveis, né, para poder, quem for acessar, né, a mensagem, entrar na mensagem, não identificar, né. Ela cria um túnel
ou seja, uma área, né, criptografada para os dados trafegar. Tá? E isso oculta o endereço IP, permite que a gente navegue com segurança mesmo em internet pública, Wi-Fi públicas. Né? Por exemplo, essa imagem aqui, ó, o usuário está com seu dispositivo, né, o computador. Então aqui a gente tem o cadeado aberto, né, está em vermelho até, mostrando que está em perigo, né, porque não está criptografada. E quando eu acesso esse cliente VPN, é um software, tá, que está no meu computador, vou me conectar, eu coloco meu usuário e senha, aí eu consigo, depois disso, a mensagem fica, a minha navegação, né, fica criptografada e eu posso lá acessar o servidor VPN de uma empresa, por exemplo, da empresa que eu trabalho, para poder acessar os meus dados. Então lá dentro, depois que eu entro ali dentro, lá eu posso navegar tranquilamente, tá? Então a função disso aqui é para a gente navegar com mais segurança sem ter o perigo de ser interceptado, tá, por invasores, ok? Com isso... Como se fosse um carro blindado. Exatamente, bom exemplo, né? Com isso, o seu provedor de serviço de internet ou terceiros, né, eles não conseguem visualizar os sites que você acessa, os dados que você acessa. Né? Mas qual a vantagem disso? Qual o benefício? Primeiro, a privacidade e o outro é a segurança. Né? Então, eu estou, por exemplo, na minha casa, eu vou acessar os dados da minha empresa. Se eu tiver uma conexão comum, tá? Isso alguém pode interceptar e invadir. Então, se eu tiver uma conexão privada, só eu estou ali dentro daquele túnel, eu vou me resguardar, né, de uma possível invasão, uma interceptação desses dados. Ok? Então, isso aqui é VPN. Mas ela não é um protocolo de transferência de arquivo, é uma rede privada. Tá? Então, não atende lá a transferência de arquivo. Então, você estaria errado. Okay? Certo. Letra D, SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, né? É um protocolo de transferência de correio simples, tá? Ou seja, para a gente enviar, né? Como se fosse o nosso carteiro, é um carteiro virtual, mas ele apenas envia mensagem, entendeu, Tati? Ele não envia e recebe. Só para ficar atento, esse aqui é de envio de mensagem, tá? Ele permite que e-mails sejam enviados para um servidor, né? De um servidor, para outro, até chegar na nossa caixa de entrada. Tá bom? Então ele envia o e-mail. Ok? Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, o José, ele vai enviar um e-mail lá para a Fernanda. Então quando ele envia aqui, o protocolo que utilizado é o SMTP. Ele vai lá da máquina dele para o servidor de e-mail dele e do servidor de Gmail vai lá para o servidor da Fernanda. O remetente é o José e a destinatária é a Fernanda. Isso, fica mais fácil para a gente entender, né? Então, ele envia, vai para o servidor dele, que é o Gmail, do Gmail vai para o servidor da Fernanda, que é lá do Yahoo, e depois ela recebe. Aí a gente está vendo aqui, a gente vai falar depois que é outro, né, Tati? Outro protocolo que recebe, né? Sim. Tem o POP3 e o IMAP para receber, mas a gente aqui está falando nessa alternativa só o que envia, tá bom? Eu lembro também da palavra send. Claro que não é a tradução do simple, mas eu associo a palavra send para saber que esse é para enviar. Que send significa isso aí é um envia, macete, né? É sempre bom a gente tentar ver alguma coisa que para você lembrar, consiga lembrar. Exato. Então, o SMTP é o protocolo que conecta máquinas e transporta mensagem de e-mail, né? Transporta, envio, tá bom? Sim. Ele é um protocolo de transferência, não é transferência de arquivo, ele é transferência de mensagem, tá certo? Ele vai enviar mensagem de e-mail, mas não é arquivos. Então, não atende lá a nossa questão. Sim. E agora tem o POP, né, que na verdade é o POP3, né? É o Post Office Protocol, ou seja, o protocolo de correio. Mas na opção colocou só POP. Isso, aqui estava POP, mas é o POP3, tá? Ele também é um carteiro, mas ele apenas recebe. Ó, o SMTP envia e esse recebe. E aqui o carteiro recebe? Tá bom, esse aqui só recebe. Ele vai lá, por exemplo, é como se ele fosse lá. Ele vai lá na agência do correio, pega a mensagem e leva para sua casa. Ele é como se fosse aqueles entregadores. Agora tem entregadores, né? Mas, por exemplo, o SMTP, ele vai pegar do seu computador da sua casa e vai levar lá para o correio. Só leva. O outro, né, que é o POP3, ele vai pegar do correio e levar para sua casa. Agora ficou melhor para entender, né?
A mensagem de novo, ó. Então, o José enviou pelo SMTP para o servidor de Gmail dele, aí o servidor de Gmail enviou, aí usou o SMTP, que é para enviar, né? O servidor do Yahoo da Fernanda, e aí, para pegar e levar para a Fernanda, foi utilizado o POP, né? O POP 3 no caso, ou pode ser o IMAP, né? Mas nessa questão trata Só do do POP 3. Então, na verdade, ele vai lá no servidor, pega o e-mail e leva para a caixa de entrada, né? No seu computador, seu smartphone. Então, ele é um protocolo de transferência de arquivo? Não, é de recebimento de mensagem de e-mail. Então, não atende também. Aí nós vamos lá para o HTTP. Acho que esse a maioria já prestou viu. atenção, né, Tati? Que normalmente Já viu. tá Eu lá que não na sabe barra, o que significa, mas lá na barra de todo endereço, usuário, né? né? E também a gente fala, né? HTTP, quando eu falava endereço, não precisa você falar, né? Hoje em dia é o QR Code, Isso né? era lá no início, Aponta né? seu smartphone para esse QR Code, vai É. aparecer o endereço do site. Mas na hora lá, E antigamente, lá no início, a gente tinha que digitar. Hoje você não precisa digitar no navegador esse hoje protocolo em que ele dia já completa, né? Mas isso vem de Hypertext Transfer Protocol, ou seja, um protocolo de transferência de hipertexto, né? A gente lembra que o protocolo é o quê? São as regras, né? Para as máquinas, sistemas se entenderem. Então, todo mundo tem que seguir aquele padrão para a comunicação fluir. Mas hipertexto, né? O que é o hipertexto, né? Nossa, eu estou pensando, o que é um hipertexto? Aqui a gente tem essa imagem, um texto normal, né? Um texto aqui que flui diretamente, e aqui a gente tem um exemplo de um hipertexto, porque a leitura dele não é em sequência, né? É um sistema de leitura escrita que é não linear. Tá? Os textos são interligados por meio de links. sim. Okay? Aqui, ó, meio de links. A gente tem o link, clica e vai abrir uma outra página. Aí você clica voltar, você volta para aquela. Você clica no vídeo. Não tem Então seria obrigação, né, de ser linear. Linear, né? Você pode clicar ali, vai para lá, volta. Então isso é um hipertexto. Tá bom? Em outras palavras, é um protocolo que permite a visualização de documentos, HTML, né, que são páginas da internet, imagens, vídeos, ok? É isso aí. Isso também não trata da transferência. Não é a transferência, ele exibe, tá? Ele exibe uma página com esses elementos, mas não transfere arquivos, ok? Entendi. E a gente vai para letrar então, né, que é o FTP. File, né, o File Transfer Protocol. Então, esse aqui é bom nós, né, gravarmos a tradução de todos, né? Esse aqui principalmente. Principalmente, que aí já te ajuda, né, a identificar, você sabendo aqui a tradução, já consegue identificar mais ou menos para que é. Por isso que eu deixei por último aqui para a gente aprender os outros, né? Fazer o suspense. Então tem aqui, você está no seu computador, você vai enviar lá para o Google Drive, por exemplo, né, Tati? Do seu computador para o Google Drive, ou do Google Drive para o seu computador. Então essa transferência é feita pelo FTP, ok? Pode ser, né, você mover ou copiar arquivos de servidor para dispositivo, né, ou dispositivo para o servidor, de servidor para servidor, ok? Tanto faz, beleza? Então, esse realmente é protocolo de transferência de arquivo. Então, essa é a resposta, né? Então, voltando lá para a nossa questão. Os programas de transferência de arquivos usualmente utilizam um protocolo padrão para essa tarefa, conhecida pela sigla FTP. Muito bom. Beleza, então nessa questão, né, a gente conseguiu aqui ver essas cinco siglas, né? O que significa. A gente já tinha a resposta ali, mas o objetivo é não só dar a resposta da questão, né? Também da gente aproveitar a questão e passar conhecimento. Não é passar gabarito, é passar conteúdo. Isso, passar conteúdo, ok? E se você realmente está gostando do nosso conteúdo, faça o favor, tá? Aquele pedido básico, se inscreva no nosso canal, dá um like, comente, compartilhe, não sei, né, para ajudar alguém que você tenha carinho. Muitas vezes a pessoa não compartilha porque não quer concorrente, mas nós queremos muito chegar a outros usuários. Se você puder ajudar. Mas tem amigos, né? Parentes. Isso, vamos ser solidários, que tem vaga para todo mundo. Isso aí, vamos lá. Vamos para a segunda? Vamos. Então, vamos lá. Sites cujos endereços são iniciados por HTTPS, //.
garantem maior grau de segurança no acesso à internet, quando comparados com aqueles iniciados por HTTP. De novo, Dois né? pontos. HTTPI, né? Dois pontos, barra, barra. Estava na questão anterior. Tem que ter cuidado para não falar tudo, né? Assim, Isso. confundir Então, um com o outro. Então, vamos lá. Assinale a opção que apresenta um fator relevante para a disseminação do protocolo HTTPS. Porque antes, né, Tati, só vinha os sites, né, era tudo HTTP. Depois vieram HTTPS. Então, por que essa disseminação agora do protocolo HTTP? Qual o porquê, Qual a né? Qual o importância? porquê disso? Por A quê? importância, né? Então, vamos ver essa questão. Isso que é a questão quer saber. A banca quer saber se Aí você que ele conhece dá a algumas diferença, né? sugestões. Ele fala criptografia das mensagens, rapidez no acesso, suporte a diferentes navegadores, suporte a idiomas estrangeiros, suporte a múltiplas plataformas de hardware. Isso, nessa questão a gente não vai ver uma alternativa uma por uma, né? Porque Sim, não faz sentido. A gente vai ver a diferença entre o HTTP e o HTTPS, tá bom? certo, certo. Então vamos lá. HTTP nós já vimos, né? Que é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, um protocolo de transferência de hipertexto, né? Que exibe as páginas da internet, o conteúdo, né? Através de links, tá bom? Show. E o HTTPS, acrescenta o S, tá vendo? Só o S, né? Esse S vem de security, né? Seria Fica a mesma segurança. definição do anterior, só que acrescenta isso, né? Ou seja, ele tem a transferência de hipertexto, mas dessa de uma forma segura, ok? Então, por que é seguro? Porque utiliza a criptografia para proteger, né, essas informações durante a transmissão, tá bom? Sim. Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem o HTTP com o cadeado destrancado, né? Mas o HTTP acrescentando a criptografia, isso aqui seria um protocolo de criptografia, tá? SSL. Sim. Então, os dois juntos seria igual ao HTTPS, tá bom? Só para entender assim, de uma forma gráfica, né, com a imagem, é o HTTP acrescido da criptografia. Ajuda muito, né, o desenho. Isso aí. Resumindo, o HTTP seria como enviar uma carta onde todos podem ver o conteúdo dessa carta. E já o HTTPS seria você enviar uma carta, mas dentro de um envelope lacrado. As pessoas não iriam visualizar, só se tivesse... É como se esse escudo aí fosse um envelope, né? Protegendo, né, a mensagem. Muito bom. Ok, gente? Com isso aqui já dá para a gente responder lá, né, Tati? Não dá? Sim. Com essa explicação? Então, Com seria certeza. O quê? Resposta à criptografia das mensagens. Isso, então, assim, o fator relevante para a disseminação do protocolo HTTPS é o quê? A criptografia das mensagens. Isso, letra A, opção correta. Muito boa essa questão, hein? Então, vamos lá para a terceira? Sim. A identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Assinale a opção que indica o endereço IP válido. Nós temos as alternativas, né? Mas vamos dar uma... Tem alguns bem embaralhados aqui, então não vou nem ficar falando. Isso, não perder, não. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. A identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Mas o que é um endereço IP? Tá? Seria como se fosse um CPF, né? Ou seja, um código único. Nós temos o nosso CPF, né? Então, esse é um código único. Aqui também, o IP é esse código único. O endereço IP identifica exclusivamente um dispositivo, ou seja, um computador, né, um smartphone. Sim, isso é muito importante até por questões assim da ética digital, né? Cada um ser responsável por aquilo que insere ali, né? E aí, pelo IP, muitas vezes nas identificar. notícias, né? Caso a pessoa nunca tenha ouvido falar, acontece. Muitas vezes noticiário, pelo IP descobriu exatamente. aquele usuário fazendo tal situação errada. Isso, por quê? Porque aquele dispositivo que acessou aquela informação tem aquele número único. Sim. Tá? Isso aí. E esse número é dividido em 4 partes. Olha esse exemplo aqui embaixo. Essas partes são separadas por pontos. Então, um exemplo, né? 192 é uma parte. Aí tem um ponto. 168, a segunda parte. Ponto. 0, a terceira parte. Ponto. E a quarta parte. Ok? E tem esse padrão sempre de 3 dígitos, 3 dígitos, 1 dígito. No máximo é 3. Então pode ter um dígito no final ou 2, né? Isso, até 3. Mas no limite de 3. Lembra bastante até o nosso CPF mesmo. A gente não vai entrar no detalhe aqui, porque isso seria um assunto para outra aula, que é a parte de configuração de rede. Não é o caso aqui para
para essas questões, esse nível aqui, tá? Seria Que nível mais para é. quem trabalhar assim, na área de TI mesmo, né, com rede. Então a gente só vai se limitar aqui a falar como ele é formado, tá? Ok? Ok. Então, voltando para lá, a gente dá para olhar e já responder, né? É. Ele, A cola, né, tá bem parecida, dizendo aqui qual IP é válido. É a letra E, que é letra o E. número 192.158.1.38. Ok. 192.158.1.38. Beleza. E agora chegou a hora, né, Tati, da gente pedir, né? Fazer o teu pedido. Para vocês clicarem no gostei, né? Dar um like, se inscrever, não é isso? Sim. E ativar o sininho para Isso. receber. Nem para quê? Para você receber notificações assim que a gente lançar um novo vídeo. Então você vai receber notificação. Nós estamos trazendo conteúdo toda semana, então o sininho é bastante importante. Isso aí. Assiste, maratone e foque para estudar, realmente passar e tomar posse. E comentar Pra você... lá, né, Tati, nossos vídeos, né? Assim, comentário, né? Se você está gostando. Sim. Se pedir alguma coisa, né? Ou tirar dúvida também, tá bom? Então não deixe de comentar. Estamos aqui em parceria para o seu futuro melhorar. Então vamos lá, para mais uma questão. Quarta Número questão. 4. Assinale a opção que indica a principal função do DNS, Domain Name System, na internet. Já tinha ouvido falar, Tati, disso aí? Já tinha ouvido falar, mas não tinha muita noção. Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Seria para ler as alternativas. É porque tem muitas siglas assim na área da informática que a gente já ouviu falar, mas às vezes o detalhe é que falta, né, para compreender 100%. Aí ele fala aqui, gerenciar a segurança dos dados transmitidos, criar novos protocolos de comunicação, traduzir nomes de domínio em endereços IP, controlar o tráfego de dados em diferentes redes, compactar os dados transmitidos para economizar largura de banda. Então, assim, eu não vou falar, eu não vou dar spoiler, mas a própria tradução da sigla já dá uma já cola, dá né? bastante dica, né? Mas vamos entender assim, como é que funciona isso, o DNS, para você não ter dúvida, né? Então, vamos lá. O DNS significa Domain Name System, né, que está lá, seria Sistema de Nome de Domínio. Mas essa tradução não diz muita coisa, né? A tradução assim, ao pé da letra, não diz muito o que é, né? Mas vamos entender isso aí, ó. Nós vimos na questão anterior que o IP identifica exclusivamente o dispositivo, não é isso? Cada um tem o seu número, né? O seu CPF, não é isso? Entre aspas, isso. Né? O seu CPF, seu número que identifica. Beleza. Que é o IP, né? Agora aqui, imagina assim, se eu quero navegar, eu quero ir lá no Google, mas como lembrar qual é o IP do Google? Se fosse só pelo IP. Se fosse só pelo difícil, código, né? Então aqui, essa imagem aqui, tá aqui, eu quero navegar lá no Google. Aí no Google tem esse número, esse IP aqui, ó, 216.58.217.46. Para eu lembrar, isso aqui seria difícil. Então a gente hoje utiliza um nome, né? www.google.com. Quem faz isso aí é o DNS. O DNS que faz essa tradução, né? Vamos avançar aqui para a gente ver melhor isso. Olha só, esse exemplo aqui. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou usuário, eu quero acessar o Google. Aí o que eu faço? Eu digito aqui google.com. Tá? Quando eu digito isso no navegador, tá? Ele vai lá num servidor de DNS, né? Que é um servidor para resolver os nomes, né, para fazer a tradução. Ele seria mais ou menos como um catálogo. É tipo um tradutor. Né? Ele tem um catálogo. É como se fosse antigamente a nossa lista telefônica. Ele tem um catálogo, por exemplo, esse número é 216, papapá, ponto, tal, é o quê? Não sei, está aqui do lado, 201, 143, 17.1. Então ele vai pegar isso aqui, tá? E vai checar, né? Vai checar. Então ele identificou no catálogo dele, rápido, olhou, é o Google. Aí ele envia lá para o servidor onde está hospedado o Google, tá? Isso. Só, estão querendo te usar. Né? Que foi exatamente, assim mesmo. Ele foi te usar, aí esse servidor aqui pega, né? A página que foi solicitada e envia lá para o usuário. O usuário, a gente vai verificar. Isso acontece tão rápido que a gente não consegue perceber. Mas na época da discada que era bem devagarzinho. Mas de qualquer maneira é bem rápido, ok? Sim. Então,
é isso, ó. Ele pega, né, verifica esse número IP da máquina, verifica onde está, né, no catálogo, quem é, e envia para o usuário, tá? Então, esse DNS, ele vai verificar, traduzir, entre aspas, traduzir, né, aquele número IP para o nome, para facilitar para nós usuários. Mas as máquinas, né, elas se entendem pelo IP, cada um tem o seu IP, certo? Certíssimo. Então, voltando aqui, gerenciar a segurança dos dados transmitidos? Não. Criar novos protocolos de comunicação? Também não. Traduzir nomes de domínio em endereço IP? Certíssimo. Tá bom? Controlar o tráfego, não. Então, é a letra C. Okay? Ele pega o nome e transforma no número, né? Se você tiver curiosidade, depois digita o número no seu navegador para ver se chega lá no Google. Vamos lá. Agora, vamos para a quinta e última, né, desse vídeo. Vamos sim. Quinta questão. A velocidade, aqui entre aspas, da conexão à internet de um usuário é um importante fator na escolha de um provedor. Nesse contexto, complete as lacunas das afirmativas a seguir. A velocidade de download é, em geral, né? A velocidade de upload. A velocidade de uma conexão é normalmente expressa em Então, a gente vai ter que para preencher, né? preencher isso aí. Vamos ver. Assinale a opção que apresenta os termos que preenchem corretamente as lacunas das afirmativas acima. Aí tem várias opções e a gente vai lá vamos adiante. para dizer lá se é igual, superior, né, ou inferior, né, entre os dois. Mas vamos entender isso aqui. Vamos lá pro próximo, Tati. Certo. Primeiro a gente tem que entender, e pode ser cair numa outra questão, né? A gente aproveita a questão para mostrar conteúdo. Certo. A diferença entre upload e download. Repare, né, que aqui, aqui seria simulando, né, um computador ou um dispositivo download celular. É um termo muito mais assim comum, né, Comum, da gente ouvir, né? Acho que recentemente que e observe escuta aqui, mais. Observe também, né, Tati? O upload, né? Tem setinha, né? Mas vamos ver aqui, ó. Upload, up, né? Lembra que, veja que é o prefixo, né? Porque load tem os dois. Então tem o prefixo up aqui, significa para cima, né? Subir. Repare que até tem a setinha aqui, né? Tá levando o conteúdo para a nuvem, né? Para a nuvem, né? A nuvem seria o quê? Um servidor, né? Um computador. Então tá no seu, né? Ou no seu celular. O local que vai guardar aquele conteúdo. Exato. E que não é o seu computador, Que né? não é. Um servidor. Sim. E, por outro lado, down, né? Que é a seta para baixo, down é para baixo. Né? Por isso que a gente fala, vou baixar o arquivo, né? Baixa o arquivo aí. Baixa o PDF, né? Que a gente está disponibilizando. No final, a gente disponibiliza aqui o PDF, você vai baixar. Ou seja, quando você vai baixar, significa que você vai fazer... Baixar por quê? Porque ele está lá no servidor e você vai baixar para o seu dispositivo, o celular ou o computador. Então, você vai tirar lá da nuvem, né? Tá só uma simbologia, né? Que é o servidor, para o seu computador. Já o processo de upload seria o inverso, né? Por exemplo, capturei aqui uma foto lá no Instagram, eu vou publicar. Quando eu capturo essa foto, quando eu publico, estava no meu dispositivo, ela foi lá para o servidor do Instagram, né? Foi feito o upload. Ou então você está usando seu computador, quer colocar um arquivo salvo para depois você acessar, né? Em qualquer local que você vá, né? Então faz o upload, né? Geralmente pelo drive do Google, né? Google Drive que você já explicou aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é isso aí, diferenciar. Então, isso pode servir para uma outra questão. Tá bom? Não é para essa mesmo. E aí, agora a gente vai dar uma olhada, né, para verificar que essa questão, a velocidade de download é, em geral, maior, menor ou igual à velocidade de upload? Como é que a gente vê isso? Eu fiz um teste simples. Ó. Você vai lá no Google, digita lá, teste de velocidade da internet. Você pode fazer isso no seu computador, tá? Você quer testar a velocidade de internet. Se a pessoa não tiver computador, no celular também aparece? Também. Também você vai poder fazer isso. Então vamos lá. Aí vai aparecer vários resultados. Eu executei aqui o primeiro que aparece, que é esse aqui, executar teste de velocidade. Quando eu clico aqui, o que acontece? Ele me apresenta essa tela aqui, ó. Onde aparece. O primeiro está maior do que o segundo. Aqui, né? A velocidade de download e do outro lado a velocidade de upload. Então a gente comparando, qual é maior? De download. De download é maior e a velocidade. E aí é bom observar as unidades de medida, né? Também. São iguais, então. Isso. Bem coerente a resposta. Exato. Então é essa mesmo. Então, voltando aqui, né?
A velocidade de download é, em geral, o quê? Maior. Maior, né? No caso, a questão está falando superior, superior, a palavra isso, superior, né? superior. Mas é maior, né? Que a velocidade de upload. Tá vendo? A resposta tá aqui. Mas normalmente, né, Tati? Dificilmente, né, um usuário, né? Você, por exemplo, já fez isso alguma vez? Não. Não. Então, mas aqui é uma forma para você comprovar isso. Tá bom? Então vamos lá. Aí, com a nossa questão, a gente já pode eliminar o que? Já elimina a letra A, né? Elimina. A gente mantém a letra B, porque está superior, a letra C também mantém. E elimina também a letra D e a letra E. Agora nós ficamos somente entre a B e a C. Certo. Mas vamos dar uma olhada. Isso é uma boa dica. Boa dica, já elimina, né? É. Agora a gente vai dar uma olhada na segunda. Vamos lá. Aqui embaixo aparece, ó, download em MBPS. É a unidade de medida, unidade de medida dessa velocidade, né? Uhum. Aqui também, no upload. Ok? Então essa aqui é a velocidade. O que significa isso? Megabits por segundo. Megabits por segundo. Esse Mbps é megabits por segundo. Então, a velocidade é expressa em megabits por segundo. Uhum. Voltando lá nas alternativas, a gente tinha deixado só a B e a C, né? Ok? Então, não é megabits por microsegundo, é megabits por segundo. Então, você observa, né? Essa de segundo aqui seria o M, né? De microsegundo. O bom que a própria sigla é bem fácil de entender. Bem fácil. Né? Daria, na dúvida, né? Daria para poder... Claro que não apareceu, na questão não apareceu, mas se a pessoa já alguma vez tenha visto, né? Vai ajudar bastante. Aí, voltando lá para o início da questão, né? Como estava lá, só para a gente marcar. Sim. Então, a velocidade de download é, em geral, superior, né? E a velocidade de uma conexão é normalmente expressa em megabits por segundo. Megabits por segundo. A opção é a letra B. De bola. Muito bom. É boa essa questão, né? Assim, apesar de você falar que você nunca teve essa curiosidade, mas porque geralmente a gente acessa essa questão da conexão quando trava o computador. E também você pode acessar, assim, para comparar, assim, porque você fez um plano. Lento, né? O negócio tá lento. Você fez um plano. É claro que se você for ler o contrato, você vai ver que eles não garantem aquela conexão que foi vendida, né? Então, por exemplo, 500 megabits por segundo, não sei, vamos ver quanto vai ser a velocidade, né? Então, é complexo. Mas assim... Não, assim, geralmente a gente pega a velocidade, mas não percebe qual é a específica do download, qual é do upload. Você até pesquisa. Mas foi bom, achei boa essa questão aí. Foi bom para te ajudar a entender e gabaritar. Beleza. Então, é isso aí, né? Lembrando que a gente disponibiliza aqui o arquivo, né, com PDF, o nosso e-book lá para você baixar. Essas questões aqui, a gente retira, né, as respostas e deixa no final um gabarito para você pegar e tentar refazer essas questões para treinar mais, né, Claudio? Quanto mais treinar, melhor, concurso é repetição. É repetição, né? Se você não entendeu, continue que vai dar tudo certo. Continue. Segredo é esse. Boa sorte. Então, um abraço para você e até o próximo vídeo.